Queria agradecer as manifestações do líder Everton e registrar e cumprimentar a participação hoje em relação à apresentação do deputado Rauli sobre a reforma tributária que foi feita para os senadores e que vai encaminhar a todos os membros do Senado Federal em relação a esta matéria. Dizer também que foi feito um entendimento para que nós apresentássemos uma proposta de emenda constitucional que já está sendo recolhida as assinaturas de minha autoria e outros senadores, para que a gente possa tramitar essa matéria no Senado Federal e, como Casa da Federação, discutir a simplificação tributária no Brasil. Então eu abraço os senadores e as senadoras, cumprimento os senadores que propuseram a possibilidade de nós termos hoje uma apresentação de um técnico qualificado que há 30 anos estuda essa matéria, que é o deputado Rauli, que está aqui no plenário, em nome do senador Jorginho Melo, do senador Espiridião Amin, do senador Álvaro Dias, agradecer a oportunidade que vossas excelências deram a todos nós de termos hoje esse encontro pela manhã, de debatermos essa matéria de fundamental importância para o desenvolvimento e para a desburocratização do nosso país. Parabéns a todos. Senhores senadores, senhoras senadoras, hoje pela manhã, em reunião presidida por Davi Alcolumbre, o Senado avança para uma discussão da maior importância para o país, a discussão da reforma tributária. Na semana passada, nos reunimos com o ex-deputado Luiz Carlos Rauli, na liderança do Podemos, para discutir a sua proposta. E o nosso partido entendeu que deveria subscrevê-la por inteiro. Mas levamos ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, em razão da importância desta reforma, considerando que deve ser uma reforma da instituição, uma vez que o Senado Federal é a Casa da Federação. Esta matéria deve ser prerrogativa e responsabilidade do Senado Federal, já que vai tratar de um modelo tributário que tem tudo a ver com o progresso e o desenvolvimento do país, com a sustentabilidade dos municípios, dos estados, do ponto de vista financeiro, e vai, sobretudo, se constituir no motor do desenvolvimento, com a geração de emprego, de renda e de receita pública, para a retomada do crescimento econômico no nosso país, na direção da grande nação que todos nós desejamos. A proposta de Luiz Carlos Rauli é modernizadora e solidária. Propõe um sistema progressivo de taxação, cobrando menos impostos no consumo e mais na renda, e desta forma contribuindo para uma melhor distribuição de renda no país e, certamente, ao estimular o consumo, estimulará a produção e o comércio. Sem dúvida, a roda da economia vai girar com mais força e o governo, com uma melhor distribuição dos encargos, com a arrecadação que terá origem de forma competente, quem pode mais paga mais, quem pode menos paga menos, com a simplificação do sistema. Na proposta de Rauli, 10 impostos serão transformados em um apenas, o IVA, que já tem 52 anos de idade. Nos países mais evoluídos do mundo, nas nações do primeiro mundo, o IVA vem sendo praticado há 52 anos e nos coloca, inclusive, em desvantagem no momento de competirmos com os concorrentes na exportação, já que o nosso modelo tributário é antiquado, superado, é retrógrado e não pode competir com o modelo tributário das nações
mais avançadas, como do mercado comum europeu, ou da Ásia, ou mesmo dos Estados Unidos. Se somos competentes ao produzir, perdemos em razão da disparidade do nosso modelo no confronto com o modelo das nações concorrentes. Nós perdemos oportunidades de lucro e, portanto, de desenvolvimento. Certamente, o modelo tributário moderno, simplificado e, sobretudo, progressivo, vai sim aquecer o mercado, vai melhorar o ambiente de negócios e vai promover a retomada do crescimento econômico com geração de emprego, renda e receita pública. A modernização passa, inclusive, por um sistema eletrônico de cobrança dos impostos. Ao invés das notas fiscais e das guias para pagamento de impostos, a burocracia que atormenta e desestimula, nós teremos um sistema eletrônico moderno que online vai arrecadar com base na conta bancária das empresas e distribuir aquilo que compete ao município, aquilo que compete ao Estado e à União. Um modelo, portanto, modelo tributário inteligente, sustentado na solidariedade entre os entes da federação. Começa aí a reforma do sistema federativo. E é por essa razão que o Senado Federal não pode fugir à responsabilidade. Devemos agora, na reunião de líderes, protocolar com a assinatura do presidente do Senado e das lideranças de todos os partidos, seguidas das lideranças de todos os senadores que desejarem apoiar, para depois, então, iniciarmos a discussão com a possibilidade de aprimoramento da proposta original, que, aliás, foi aprovada por unanimidade na Comissão Especial da Câmara dos Deputados no final do ano passado. Portanto, está dada a largada, senador Lazier. Estamos iniciando agora, certamente logo mais na reunião de líderes, o debate de uma matéria de grande importância para o desenvolvimento nacional. E nós temos certeza que certamente será alavancagem para a retomada do crescimento econômico. Muito obrigado, presidente. Cumprimento. Presidente Davi Alcolumbre, é para agradecer Vossa Excelência pelo pronto atendimento a um pleito que pensa o Brasil do futuro que nós desejamos. Esta proposta de reforma tributária, de autoria do ex-deputado Luiz Carlos Rauli, é solidária, modernizadora, é um grande avanço, vai conferir ao país um modelo tributário compatível com as exigências de modernidade. Certamente será a força motora do processo de desenvolvimento econômico do nosso país, com a geração de emprego, de renda e de receita pública. Terá, sem dúvida, uma missão fundamental de aquecer o mercado, melhorar o ambiente de negócios, desburocratizar e atrair investimentos produtivos ao nosso país. Certamente é uma reforma fundamental para uma melhor distribuição de renda, com um sistema progressivo que vai tributar mais na renda e menos no consumo. Com isso, aumentando a capacidade de consumir do povo trabalhador do país e exigindo maior produção e maior comercialização. A roda da economia vai girar com mais força, seguramente. É bom para o Brasil e certamente o Senado Federal cumprirá o seu papel como Casa da Federação, debatendo o tema do sistema federativo essencial, sob a liderança do seu presidente, Davi Alcolumbre. Nós esperamos que o governo contribua, que o governo ofereça, por intermédio desta proposta, as suas sugestões para o seu aprimoramento
E esperamos também que a Câmara dos Deputados possa entender que o Senado, neste caso, tem que ser o protagonista, porque é prerrogativa do Senado legislar sobre matéria dessa natureza. Mais uma vez, presidente, parabéns a Vossa Excelência pela iniciativa de hoje. Senhor presidente. Vou fazer a inscrição de Vossa Excelência. Senadora Rose de Freitas. Com Vossa Excelência, por ter dado ao Senado esta oportunidade, não só pela reunião de hoje, pela exposição do deputado Raul, mas, acima de tudo, pela sua decidida e decisiva participação na apresentação dessa proposta de emenda à Constituição. O Senado, a Casa da Federação, tinha que ser e passa a ser protagonista no debate de uma questão eminentemente federativa como esta. Meus parabéns e as minhas congratulações aos companheiros que já assinaram e a minha expectativa de que aqueles que ainda não se posicionaram venham apoiar esta proposta de emenda à Constituição que modifica e atualiza e moderniza, traz justiça social para o sistema tributário nacional. Muito obrigado. Senhor presidente, eu quero também parabenizar Vossa Excelência por ter chamado a reunião hoje cedo com as lideranças todas aqui do Senado, vários senadores e senadoras também, para que pudessem apreciar em conjunto a proposta de reforma tributária elaborada pelo ex-deputado federal, amigo do Paraná, Luiz Carlos Raul. Essa proposta já foi apresentada na Câmara dos Deputados, na comissão especial que analisa uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, e foi aprovada lá por unanimidade. No outro dia, cerca de 50 mulheres executivas vieram a Brasília, do grupo MEX, Mulheres Executivas do Brasil. A proposta foi debatida detalhadamente com o grupo e o grupo se encantou com a proposta realista, boa, que implica no pacto federativo, na organização dos impostos, na descentralização. E agora, hoje, eu quero dizer para a sociedade brasileira que é muito bom que agora há pouco já 50 senadores já haviam, em torno disso, assinado a PEC, a proposta, para tramitação. Então eu quero elogiar o Luiz Carlos Raul, elogiar Vossa Excelência, que compreendeu a necessidade desse desafio, e todas as lideranças aqui do Senado. E provavelmente, depois de um debate, teremos a aprovação e na área tributária uma nova perspectiva. Colegas senadoras, senadores, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência pela reunião de hoje pela manhã. Nós já, uns 2 meses atrás, havíamos conversado sobre a questão da reforma tributária. Como a Câmara dos Deputados estava debruçada na questão específica da reforma previdenciária, seria importante que essa casa se debruçasse também num assunto extremamente importante para a população brasileira, que é a reforma tributária. Conversamos com o secretário da Receita, Marco Sintra, esteve com Vossa Excelência, conversamos juntos e a gente está hoje, pela manhã, recebendo Luiz Carlos Raul, meu xará, lá do estado do Paraná. Senador Álvaro Dias, que foi governador quando o Raul foi seu secretário de Fazenda. Conhece essa matéria e um ponto muito importante, debateu pelo Brasil inteiro, sem tendências ideológicas ou colorações partidárias. Debateu no interesse e na luz do Brasil. Os empresários, ao senador Vanderlan, que é um empresário, o senador Orovisto, que é um empresário, sabe que os empresários brasileiros estão clamando pelo excesso de tributos que nós pagamos no Brasil. Esse Brasil não anda, e não é apenas a reforma previdenciária, que eu sei que é extremamente importante, esse assunto que a Câmara debate nesse momento, mas também a reforma tributária.
precisamos simplificar e estimular que os investidores, que os empreendedores, seja no campo ou seja na cidade, nos serviços, na indústria, na agricultura, no comércio, na área que for, possam gerar empregos. E o projeto do deputado Luiz Carlos Rauli, que se debruçou há muitos anos nessa questão, tem tudo a ver. Portanto, parabéns a Vossa Excelência, parabéns a todos os líderes partidários que por unanimidade aceitaram que nós pudéssemos iniciar o processo de discussão nessa comissão, já que ele foi legitimamente aprovado numa comissão especial da Câmara dos Deputados, está pronto para que nós, senadores, senadoras, possamos iniciar essa discussão. Parabéns ao deputado Rauli pelo seu trabalho, pela sua persistência, e agora esta casa também começa a se debruçar na reforma tributária fundamental para o desenvolvimento do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Eduardo Girão. Presidente, senador... Senador Álvaro, excelente comunicado de que vamos, portanto, iniciar em breves dias a discussão da reforma tributária aqui no Senado Federal, acompanhando a proposta do ex-deputado Rauli. Hoje, senador Everton. Hoje pela manhã, Vossa Excelência chamou provocado pelo colega senador Álvaro Dias, uma reunião para ouvirmos alguns pontos de vista sobre a tão esperada reforma tributária do nosso país. Quero aqui lhe parabenizar pela iniciativa. Tivemos a oportunidade de ouvir o nosso sempre deputado Luiz Carlos Rauli, que está aqui presente no plenário. Ele fez uma brilhante, boa apresentação. Fiz a lembrança de que ele, na nossa legislatura, ele está ao longo dos 30 anos debatendo esse tema, mas na legislatura anterior fui testemunha que ele, juntamente com o maranhense, o suplente da senadora Elisiane Gama, Pedro Fernandes, e vários outros parlamentares rodaram o Brasil, realizando dezenas e dezenas de audiências públicas, discutindo e aprofundando esse tema. Então, essa iniciativa de Vossa Excelência de começarmos a protagonizar esse debate é de grande relevância, porque eu tenho certeza que o segundo semestre, se essa casa, se o Congresso Nacional entregar a tão esperada reforma tributária para o país, tenho certeza, senhores senadores, telespectadores da TV Senado e ouvintes da Rádio Senado, essa reforma ela é mais importante, sem dúvida nenhuma, do que a reforma da Previdência, porque hoje o que precisa-se primeiro para se criar uma tranquilidade para os investidores e também para os consumidores e para a nossa sociedade é primeiro a gente ter a sensação de que quem consome de verdade nesse país não vai continuar sendo explorado como é hoje. Nós somos uma das poucas potências do mundo que quem carrega e quem é explorado, infelizmente, ainda é o consumidor, a classe produtora, a classe consumidora. Os especuladores ainda têm a benevolência e ainda têm a mão amiga de setores que no passado ajudaram a proteger justamente os que ganhavam mais. Então, parabéns, presidente, todos os líderes por esse debate que se inicia com muita maestria, porque ele não é de governo e nem de oposição. É um debate do Congresso Nacional, da sociedade brasileira, e que quem vai ganhar, com certeza, é o nosso povo que não aguenta mais pagar 300%, 400% de juro ao ano no cheque especial e no cartão de crédito, que não aguenta mais ver esse absurdo que são os juros no nosso país. Davi Alcolumbre, eu queria nesse momento, eu considero uma data histórica, o Senado protagonizando de uma forma com muita ousadia, e eu fico feliz em estar participando desse momento, do início da tramitação da reforma tributária. Então, parabéns a todos os 61 colegas que até agora já assinaram, a todos os líderes que tanto pela manhã quanto na reunião da tarde ratificaram a importância de a gente agilizar essa que eu considero a mãe das reformas, né? A reforma da Previdência é importante se debater, é importante a gente caminhar, avançar, é sim. Mas a reforma tributária, ela é tão importante ou mais importante para o país
do que a da própria Previdência, porque ela vai definitivamente aquecer a economia, deixar as regras mais claras. Hoje é tudo muito confuso, o sistema tributário brasileiro, se perde muito tempo, se gera equívocos, se desestimula a produção. Então, o deputado Luiz Carlos Rauli, com 32 anos se debruçando sobre esse assunto. Olha só, isso não é... São 32 anos estudando essa matéria, percorrendo os estados, conversando com diferentes agentes, né, diferentes atores dessa área tributária no país. Fez uma reforma que pôde demonstrar para a gente. Eu fiquei assim entusiasmado, porque é uma reforma feita com base na fraternidade, com base na solidariedade, e a gente acredita que vai efetivamente gerar um impulso na economia, gerar emprego, que é grande equívoco que nós temos hoje, um país tão rico, com tantas possibilidades. A gente ter aí 13 milhões de desempregados no país é quase com uma vergonha para nós. Então, essa reforma tributária, ela tem muito a contribuir para o país. Só para o senhor ter ideia, pouca gente sabe disso, mas hoje no Brasil, um trabalhador comum passa 5 meses por ano, 5 meses por ano, trabalhando para pagar imposto. E as empresas com dificuldades, os empreendedores com N dificuldades, com um peso grande da carga tributária que não estimula. Então, acredito que essa prioridade que o Senado está dando com muita coragem à reforma tributária, que seja a bola da vez nesse momento, que a gente possa agilizar para que esse país chegue, se Deus quiser, em nome de Jesus, que ele chegue aonde ele merece. Todo trabalhador com possibilidade de emprego, com oportunidades para ter uma vida digna e para que a gente possa produzir e colocar o Brasil novamente lá na classe A, na série A do mundo em termos de geração de oportunidade de renda e de negócio. Muito obrigado e parabéns, presidente Davi, por essa iniciativa da reforma tributária. Quero congratular com os colegas também a assinatura da reforma tributária que nós estamos protocolando hoje no Senado, com a assinatura de praticamente todos os senadores, um estudo amplo, profundo, feito por Luiz Carlos Rauli, que foi deputado federal pelo Paraná, foi secretário de Fazenda do Estado do Paraná, mas é um abnegado e fez da questão contábil e tributária o seu sacerdócio, fez o motivo profissional de sua vida, mas, na maioria grande das vezes, fazendo e caminhando pelo país, discutindo gratuitamente mais de 170 palestras, sem cobrar nada, apenas com ideal, com profissionalismo e espírito público. E nós temos a confiança de que esse projeto pode não ser a unanimidade entre todos os senadores em todos os pontos, como é o meu caso, que eu tenho algumas dúvidas com relação à proposta, mas nós temos a convicção de que aqui, nesta reforma, nesta proposta, é uma proposta limpa, sem jogos espúrios, sem privilegiar setores ou categorias profissionais. Então agora nós vamos abrir o debate, depois do protocolo dessa proposta, vamos montar a comissão especial, vamos criar a comissão especial e mostrar ao Brasil que não é só a reforma da Previdência que vai trazer a solução para o Brasil, mas a reforma tributária, o acordo de Mercosul com a União Europeia, soltar recursos para a construção civil, medidas importantes microeconômicas que nós devemos aprovar nessa casa para melhorar o ambiente de negócios e a atenção dos investidores nacionais e internacionais. Mas quero aqui também deixar a sugestão dada na reunião de líderes pelo nosso líder Fernando Bezerra, a respeito
de duas propostas que é praticamente de autonomia do Senado Federal, que é uma resolução do Senado Federal, aonde nós possamos fazer com que a alíquota interestadual seja única. Isso não precisa de projeto de lei que tramita nas duas casas. Isto é da alçada do Senado Federal. Se nós conseguirmos, independente da reforma aqui protocolizada, mas se nós conseguirmos esse projeto de lei, projeto de resolução do Senado, que já foi aprovado na CCJ, foi aprovado na CAI, e nós poderíamos aqui, senhor presidente Davi Alcolumbre, aprovar por resolução do Senado uma alíquota interestadual de ICMS única. Esse projeto está pronto, vamos pautar para a semana que vem, porque a grande maioria dos estados persegue e buscam o fim dessa disputa terrível entre os estados, que nos prejudica, e prejudica a todos os empresários e principalmente a todos os trabalhadores que trabalham nessas empresas. E também a questão da cobrança da alíquota no destino. No passado nós tivemos aqui uma lei esdrúxula. Quando era bom para alguns estados, a cobrança era no destino. Quando era ruim para esses estados, a cobrança era na origem. Claro que todos sabem do estado que eu estou falando. Não precisa aqui mencionar. Então, nós queremos uma justiça tributária, que toda a cobrança do ICMS, como é a regra internacional, a cobrança é no consumo, é no destino. E aqueles que são produtores com bem natural, como é o caso de petróleo, gás, energia hidrelétrica, energia eólica, energia solar, nós temos o instrumento dos royalties para que nós possamos cobrar e fazer justiça aos nossos estados, como já protocolizei aqui um projeto de lei que nós queremos sim os royalties da produção de energia hidrelétrica e das demais energias sustentáveis. E por fim, senhor presidente, eu também acho da maior importância que, independente da proposta da reforma tributária de Luiz Carlos Rauli, que aqui hoje protocolamos, eu ainda defendo, com vários colegas, o fim das desonerações, não de forma agressiva, não de forma a prejudicar ou quebrar setores, mas nós precisamos sim ter a coragem de iniciar, como Santa Catarina está fazendo. Santa Catarina está inclusive radicalizando, terminando com todas as suas desonerações em 6 anos. A nossa proposta, a minha proposta é, em 6 anos, nós reduzirmos em 25% as desonerações tributárias que se tornaram eternas. Determinados setores ganharam isenções de impostos e se apropriaram dessas isenções como se fossem suas. E, na verdade, isso faz parte do bolo do tesouro que é de todos os brasileiros. Acudir determinados setores com isenção fiscal no momento de crise é um instrumento poderoso de um governo e do Estado, mas não pode ser eterno. Nós temos que colocar prazo, olhar a qualidade, as metas e se atingiram os seus objetivos. Nós então estamos propondo na semana que vem 25% de redução gradativa nos próximos 6 anos das desonerações tributárias, das isenções da União e dos estados 10%. Amigos, colegas senadores e todos que nos ouvem, apenas 25% da União e 10% dos estados dá uma economia de volta para o Tesouro de 130 bilhões de reais, se nós tirarmos de 10 a 12 dos estados e apenas 25 da União. Nos próximos 6 anos, 130 bilhões de reais. Quem fará essa análise? Nós não vamos escolher de acordo com a cara do freguês. Nós temos instrumentos jurídicos, técnicos, do Executivo, como também do Tribunal de Contas,
Contas da União para fazer essa seleção daquelas desonerações que não está trazendo retorno para o Brasil, que apenas virou uma apropriação de determinado setor, que não gera emprego, que não aumentou a produtividade, que não aumentou a produção, a não ser o lucro no bolso dessas empresas. Então, senhor presidente, eu encerro agradecendo aqui a palavra, esse momento que o senhor aqui nos concede. E parabéns a todo o Senado e principalmente a Vossa Excelência pelo protocolo hoje da nossa reforma tributária, que será a reforma tributária dos brasileiros. E lá na frente nós encontramos com a reforma tributária da Câmara e fazemos um modelo nacional e internacional de uma forma tributária justa, honesta e decente com o povo deste país. Obrigado. Eu considero que a reforma tributária ela é importante, ela é importantíssima para o país. Agora, não dá para simplesmente se jogar no lixo o projeto de vários parlamentares aqui que protocolaram nessa casa. O do senador Jorge Cajuru, por exemplo, é um excelente projeto. Aliás, ele diz o que eu defendo: isenta de pagamento de imposto de renda quem ganha até 5 salários mínimos e quem ganha acima de 40 salários mínimos e que hoje paga por PJ, passa a pagar uma alíquota efetiva. Então, é justo esse projeto. Aí se joga esse projeto na lata do lixo, porque hoje surgiu um projeto. Eu considero que o projeto do deputado Raul é um ótimo projeto, mas também existem projetos de parlamentares aqui que são excelentes projetos e que tem que ser votado. Veja a virtude da iniciativa que Vossa Excelência protagonizou, trazendo esse assunto para o Senado Federal. Hoje à tarde estamos todos nós aqui discutindo a necessidade de termos uma reforma tributária no país. Então eu quero, em nome do meu partido, o PSDB, cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar pela iniciativa de ter hoje de manhã reunido todos os senadores líderes para discutir, juntamente com o ex-deputado Raul, um parlamentar que conhece muito a matéria, também companheiro de partido. E eu cumprimento Vossa Excelência para dizer que, verdadeiramente, após votarmos a reforma previdenciária, o passo seguinte é aprovarmos a reforma tributária. É impossível a gente continuar convivendo em um país que se pune à produção. Ou seja, o Brasil tem 3 questões fundamentais para punir quem produz. A alta carga tributária que beira os 35% do PIB em relação à indústria. 2, a maior taxa de energia, tarifa de energia elétrica do mundo. E 3, a quantidade excessiva de benefícios sociais que termina trazendo um custo muito alto para o produtor. Ou seja, nós precisamos tirar o imposto maior da produção e colocar na renda e no consumo. Eu acho que essa é a maior virtude dessa proposta de emenda constitucional apresentada por praticamente todos os senadores, e eu quero então cumprimentar a Vossa Excelência em nome do PSDB. A tribuna para poder aqui registrar a alegria de ver Vossa Excelência liderando uma agenda de reformas importantes para o Brasil. Vossa Excelência, que já tomou o protagonismo para o Senado Federal no que diz respeito ao Pacto Federativo, Vossa Excelência que está construindo dentro dessa casa e com a sociedade brasileira, notadamente com os governadores e com os prefeitos, a partilha das receitas da União, notadamente as receitas provenientes da cessão onerosa, do Fundo Social, que vai significar o fim da mendicância de governadores e de prefeitos aqui em Brasília, criando, portanto, uma nova relação republicana entre os entes federativos. Vossa Excelência, mais uma vez, acerta, desta feita, trazendo para a casa própria, que é a Casa da Federação Brasileira, a discussão desta importante reforma, que é a reforma tributária, convidando para a sua residência, a residência oficial, todas as lideranças partidárias,
procurando ter como texto base um projeto de iniciativa do deputado Luiz Carlos Rauli, que estudou essa matéria por muitos anos na Câmara dos Deputados e em debate com a sociedade brasileira, mas sem se fixar num texto. O texto está aberto para a contribuição, sobretudo, do governo federal. O ministro Paulo Guedes, com quem nós estivemos durante o almoço hoje, em que Vossa Excelência, tendo a minha companhia, foi comunicar a ele dessa iniciativa do Senado Federal de trazer o debate da reforma tributária para esta casa. Vossa Excelência ouviu que o secretário, o professor Marco Sintra, já está também com um texto avançado de uma proposta de simplificação tributária, de reforma tributária, que vai se juntar a essa iniciativa para que, num prazo muito curto, o Senado Federal possa deliberar sobre essa importante matéria e ela seguir para a Câmara, mas depois tendo que voltar para cá para que o Senado possa ter a última palavra. Portanto, é uma alegria poder registrar mais um acerto da sua atitude, das suas iniciativas, liderando esse debate que interessa a sociedade brasileira. Quando muitos reclamavam da falta de agenda, que alegria hoje aqui no Senado Federal, a gente vê que a Câmara está caminhando para aprovar a reforma da Previdência e a gente aqui dando um passo decisivo para encaminhar a tão importante reforma fiscal e tributária que é reclamada pelos brasileiros. Não só para uma partilha melhor, mas, sobretudo, para fazer justiça social. O nosso sistema tributário é altamente regressivo. Os mais pobres pagam mais do que os mais ricos. E é preciso fazer justiça fiscal. Portanto, presidente, parabéns pela iniciativa. Vossa Excelência vai conquistando o respeito e o apoio de todos os seus pares aqui nessa casa e se empoderando cada vez mais, não só como presidente do Senado Federal, mas como presidente do Congresso Nacional. Parabéns. Veneziano. Na esteira do que Vossa Excelência anunciou à casa, eu queria saudá-lo mais uma vez pela iniciativa que nos fez estar líderes reunidos na residência oficial do Senado para tratar sobre esse assunto. É oportuno que nós abracemos a figura combativa do deputado Luiz Carlos Rauli. Tive eu a oportunidade e honra maior de poder dividir pelo menos uma das legislaturas do deputado Rauli, que hoje, durante pelo menos 2 horas, reservou o seu tempo, que nos últimos anos, mais de 2 décadas e meia, 3 décadas, como secretário do Estado do Paraná, servindo à época ao governo sob a titularidade do então governador Álvaro Dias, foi solicitamente mostrar e defender um projeto que, diga, senhor presidente, foi aprovado em comissão especial da Câmara dos Deputados. Nada de novo, muito pelo contrário. Todos nós temos a sensibilidade convergente de tratar o assunto sobre reforma tributária, querido senador Rodrigo, e creio eu que a partir do período de recesso haveremos de nos debruçar e todos os líderes, sob a autorização dos seus liderados companheiros, assumiram e subscreveram a proposta capitaneada e conduzida por Vossa Excelência para o mais breve possível tratarmos sobre essa matéria. Matéria que tem um escopo amplo, mas em especial o de simplificar esse emaranhado que é a tributação, o sistema tributário por inteiro no nosso país. Então, parabéns a Vossa Excelência e, principalmente, parabéns ao dedicado, devotado e diligente trabalho feito pelo deputado Luiz Carlos Rauli. Senhor presidente, eu, em princípio, gostaria de parabenizar ao deputado Rauli pelo trabalho que faz à frente da reforma tributária. Senhores e senhoras senadores, eu quero voltar ao tema que inicialmente estava sendo debatido pelos senhores senadores e senhoras senadoras, que foi algo extremamente importante para o Brasil, que hoje
numa articulação comandada por Vossa Excelência, junto às bancadas do Senado, demos entrada num projeto de reforma tributária no Senado da República, assinada, senhor presidente, nada mais, nada menos, pelo presidente do Senado e por 26 líderes representando todos os partidos no Senado da República. Este projeto é fruto de uma reflexão que há anos o deputado Luiz Carlos Rauli, fez juntamente com vários técnicos, com vários parlamentares, ouvindo governadores à época, ouvindo prefeitos à época, ouvindo todas as lideranças, ouvindo o governo federal, construindo, portanto, um projeto que não representasse apenas o pensamento acadêmico, ortodoxo ou heterodoxo, ou que não respeitasse as desigualdades regionais, que não respeitasse o desenvolvimento regional em cada uma dessas regiões, porque o Brasil tem dimensão continental, senhor presidente, ao ponto de apresentarmos uma reforma que unifica impostos, que reduz carga tributária, que simplifica, que melhora e que avança e, ao mesmo tempo, mantém com respeito os projetos de desenvolvimento regional. Entre eles, algo que diz respeito ao seu Amapá, que diz respeito ao meu Amazonas, que diz respeito à Amazônia Ocidental, que é a preservação e a manutenção das vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus. Portanto, este projeto, assinado por todos os partidos aqui no Senado e que foi dada entrada hoje para tramitar aqui no Senado da República, é bom para o Brasil, é bom para o Amazonas, é bom para o polo industrial de Manaus e é bom para a Zona Franca. Portanto, eu quero cumprimentar Vossa Excelência e cumprimentar todas as bancadas do Senado representadas pelos seus líderes, porque efetivamente estamos dando um passo importante para debatermos na Casa da Federação Brasileira, que é o Senado da República, algo que diz respeito a todos os estados, a todos os municípios, mas, acima de tudo, senhor presidente, diz respeito à vida de cada um dos cidadãos. Pagar menos imposto e fazer o Brasil voltar a crescer e gerar emprego. Portanto, hoje, demos início a uma nova fase de debates sobre a reforma tributária aqui no Senado. Senhor presidente. Presidente, eu queria lhe trazer o meu reconhecimento e destacar a sua ação e a sua atitude ao trazer aquilo que Vossa Excelência apresentou lá atrás, quando da sua candidatura à presidência desta Casa, que era o protagonismo do Senado Federal. Vossa Excelência hoje apresenta uma proposta de emenda à Constituição, assinada por todos os líderes desta Casa, trazendo a proposta que deveria ser a primeira a ser discutida no país, que é a reforma tributária. Aliás, uma reforma que vem aqui respaldada por um estudo aprofundado do Rauli, um dos grandes líderes da Câmara dos Deputados, e que deixa, na verdade, um legado e uma marca por fazer um estudo aprofundado e por centrar fundamentalmente na defesa daqueles que estão em situação mais vulnerável. Nós temos uma carga tributária terrível no Brasil, uma das maiores do mundo, aonde, por exemplo, as pessoas acabam não conseguindo colocar o seu pequeno empreendimento porque não conseguem sair do lugar pela grandiosa carga tributária. Rauli fundamenta a sua tese, inclusive diminuindo essa carga em cima dos mais pobres e pesando um pouco mais a partir da premissa do patrimônio e da renda daqueles que ganham mais e, portanto, têm a necessidade de tributar mais. A sua simplificação traz, sem sombra de dúvidas, para o Brasil, através da proposta apresentada por Vossa Excelência, uma alternativa importante, colocar o Brasil no ritmo melhor e no equilíbrio melhor, de uma forma mais imediata. Aliás, ao contrário da Previdência, para colocar o Brasil nos trilhos e garantir renda, garantir trabalho para a população brasileira. Portanto, parabéns a Vossa Excelência. Com total respeito ao deputado Rauli, tanto que eu fui o terceiro a assinar o projeto dele para a reforma tributária, essa Casa precisa ter consciência, e o senhor tem, e eu espero que o senhor não vá engavetá-lo de forma alguma,
Há aí um projeto que foi o primeiro apresentado esse ano para a reforma tributária, assim como o senador Regufe, no mandato anterior, apresentou o dele. Esse ano eu fui o primeiro. Aqui no plenário, o senador Paulo Paim o cumprimentou, o apoiou, dizendo que era o melhor. E eu não sou o dono do mundo, não. Eu obedeci a um conselho do meu conselheiro voluntário, mito dessa casa, senador Pedro Simon, e da senadora Heloísa Helena, também histórica desta casa. Deram a mim um conselho, reuni 8 dos melhores tributaristas deste país e apresentei a esta casa um projeto para a reforma da tributária que é muito simples. 3% da população brasileira recebem mais do que 40 salários mínimos. Só que pagam 6% de imposto de renda. 6%. Se eles pagassem 32%, por exemplo, ou os mesmos 27,5% que nós, senadores, pagamos, já descontados no nosso salário, nós teríamos 3 trilhões de reais de receita, superior, portanto, à receita do que a reforma da Previdência. Nesse meu projeto, exclui aqueles que recebem até 5 salários mínimos, que ficariam isentos de pagar imposto. Então, esse projeto está aí, presidente. Eu gostaria que o senhor tivesse o carinho de vê-lo, de analisá-lo, porque eu tenho certeza que, da mesma forma que ficou empolgado com o projeto, que é muito bom, do deputado Raul, o senhor também ficará, assim como o senador Paulo Paim ficou, entusiasmado com o meu projeto da reforma tributária, repito, apresentado aqui, porém feito por várias mãos. Obrigado.